Meus irmãos, Salmo 142, Salmo de Davi, salmo didático, um salmo em que ele faz uma oração a Deus, dentre tantas orações que Davi fez. Aqui a oração é porque ele estava vivendo um momento, possivelmente, de muita aflição e angústia. Davi estava fugindo, escapando de Saul. Então ele faz uma oração a Deus dentro de uma conjuntura extremamente adversa. Era o momento que Davi estava vivendo, um momento de uma necessidade enorme da bênção de Deus. E apesar de tudo que ele estava vivendo, Davi continuava a acreditar que Deus, ele traria e teria a solução para a sua angústia, para o seu problema. E quando a gente olha para o texto, nós vemos que no versículo 1, o texto diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Veja que apesar de tudo, e é bom reiterar isso, apesar de tudo que Davi estava vivendo, ainda assim, na sua aflição, na sua angústia, ele não deixava de recorrer à pessoa indicada, à pessoa certa. Talvez fosse importante na manhã de hoje, nós que estamos vivendo talvez momentos de muita aflição, creio eu, que nós fizéssemos assim como o Davi fez, que nós invocássemos o nome do Senhor, que nós erguêssemos as nossas vozes ao altar do Senhor e falássemos com o Senhor a respeito das nossas questões mais íntimas. É interessante dizer que ele estava onde? Na caverna. E eu fico pensando que se nós fizéssemos uma oração dentro da nossa própria casa, talvez nós não pudéssemos erguer a nossa voz de maneira tão acentuada. Talvez incomodasse alguém dentro de casa. Mas aqui ele estava dentro de uma caverna. E por estar numa caverna, ele ergue a sua voz, ele clama ao Senhor, ele fala com Deus a plenos pulmões. E é interessante dizer um segundo ponto, que Deus é o Deus que estava com ele fora da caverna e era também o Deus que estava com ele dentro da caverna. Porque se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139. Então, Davi sabia que mesmo fugindo, que mesmo com receio, com medo, pela sua própria preservação de sua integridade física, ele sabia que Deus estava com ele não apenas em um lugar, em um ambiente, mas Deus estava com ele inclusive dentro da caverna. E talvez você não esteja sendo perseguido por ninguém, talvez você não esteja vivendo o risco de perder a própria vida, mas talvez você esteja vivendo um tempo em que você esteja situado, vamos dizer assim, dentro de uma caverna, num ambiente fechado, não querendo se relacionar com ninguém. Talvez você esteja trancado dentro de casa, mas é importante dizer a você nesta manhã: Deus está com você onde quer que você esteja. Você precisa, assim como Davi, confiar nele e erguer a sua voz, porque o Senhor está te ouvindo. E o texto diz mais, diz que ele ergue a voz, mas ao mesmo tempo ele suplica. Veja que a maneira dele orar, dele falar com Deus, tem uma ousadia, porque ele ergue a voz, mas ao mesmo tempo há uma súplica, há um pedido íntimo, um pedido de alguém que teme, de alguém que confia e alguém que suplica, porque entende que somente este Deus seria capaz de resolver a sua angústia, de resolver o seu problema. E aí é interessante dizer, veja comigo na sequência, versículo 2, derramo diante dele a minha queixa. Para muita gente, que ousadia teve Davi de falar para Deus de alguma queixa, sendo Deus tão poderoso, grandioso, excelso, como ele faz isso? Mas é interessante dizer aqui uma coisa muito importante. Davi não conhecia a Deus apenas pela letra, pela lei. Davi conhecia a Deus por um relacionamento íntimo e constante. Talvez você lembre
que Davi, por exemplo, quando esteve cuidando das ovelhas do seu pai, ele enfrentou, por exemplo, um leão, ele enfrentou um urso, e depois ele foi mais adiante e enfrentou também o gigante Golias. Ou seja, ele tinha um conhecimento a respeito de Deus que não era apenas um conhecimento intelectualizado. Ele tinha um conhecimento de Deus por relação, por intimidade. E ele encontra a confiança de poder chegar para o ser divino e apresentar a ele sua queixa. Dia desses eu falava com uma pessoa que estava sofrendo muito pela perda de um ente querido, e essa pessoa me dizia: pastor, eu tive uma conversa assim com uma outra pessoa, mas eu confesso que quando eu abri o coração e falei algumas coisas que eu estava sentindo no meu peito, eu estava um tanto quanto envergonhada. Não sabia se deveria falar o que eu falei, se eu havia pecado ou não. E quando eu ouvi o que essa pessoa falou, eu falei: olha, você não pecou, porque existe uma diferença que eu aprendi entre murmuração e também lamentação. A murmuração, ela se dá quando você reclama de alguma coisa ocorrida na sua vida e você está disposto a abandonar a Deus porque você acha que não vale a pena mais segui-lo. Isso seria, na verdade, uma atitude daquele que murmurou, daquele que perdeu a fé, daquele que entrou numa crise tão profunda a ponto de desacreditar. Mas a lamentação foi justamente o que aconteceu com essa pessoa e que acontece com a gente às vezes também. Por vezes, nós, diante de alguma situação da vida, na qual nós esperávamos que Deus fosse fazer alguma coisa, fosse trazer a cura, fosse trazer a libertação, fosse trazer a bênção, e Deus não o faz. Nessas horas, qualquer um de nós é movido por aquele sentimento: Deus, por que o Senhor podendo, o Senhor não fez? Deus, por que o Senhor podendo curar não curou? Por que o Senhor podendo reabilitar não reabilitou? Por que, Senhor? Mas de nenhuma forma quem faz o que eu acabei de falar está cogitando romper com Deus, desacreditar de Deus, não vir mais à igreja, não ler mais a Bíblia, não, nada disso. Essa pessoa, embora sofrida, doída, ela continua mantendo uma confiança plena em Deus, apesar de Deus não ter feito aquilo que ela desejava, que ele desejava. Então essa é a distinção entre lamentação e murmuração. E Davi, por ser um homem que confiava a Deus, tinha intimidade com Deus, ele sabia que ele não estaria pecando, apresentando a Deus a sua queixa. E o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo na sequência: derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Davi, ele fala com Deus, é com Deus que ele abre o coração e ele fala, ele se expõe diante de Deus, apresenta sua angústia, porque ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Ele sabia que era um Deus que escutava, ele sabia que era um Deus que prestava os ouvidos, a atenção ao que se passava com ele. E, portanto, dessa forma ele age, se apresenta diante de Deus e ele expõe a sua angústia. Isso é uma espiritualidade integral, é uma espiritualidade de alguém que conhece a Deus verdadeiramente e, portanto, se abre por completo diante de Deus, sem reservas, e fala para Ele o que se passa no íntimo, o que se passa no coração. E aí o texto diz para nós assim: quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Ele está dizendo aqui que dentro dele, ele está completamente fragilizado. O espírito se esmorece, é o encontro com ele mesmo e o deixa completamente abatido. E eu pergunto a você, sendo honestos, qual de nós nunca viveu um momento
de angústia tão profundo? Quantos de nós nunca se sentiu esmorecido, alquebrado, caído e precisando de uma intervenção divina, porque a situação que te cerca ou que me cerca, ela é muito superior aos nossos recursos humanos? E é essa a sensação e a experiência de um homem que foi um grande guerreiro, que apesar dos seus pecados, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E alguns advogam a ideia de que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que tinha uma virtude que nós, por vezes, não compreendemos quando lemos a Bíblia e vemos tantos equívocos por parte de Davi, e muita gente se choca. Mas ele tinha uma virtude que era: ele pecava, ele errava, mas imediatamente ele se voltava para o Senhor e se arrependia e buscava o Senhor, buscava o arrependimento e o perdão da parte de Deus. Só houve uma ocasião na qual ele demorou demasiadamente para se arrepender. Foi quando ele cometeu o pecado com Batseba. Dizem os estudiosos que ele levou cerca de 1 ano para se arrepender. Dores no corpo, dores na alma, tudo isso ele vivenciou. Mas a Bíblia narra para nós que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Ele se quebrantava diante do Pai. E o texto diz para nós ainda, diz que o Senhor sabe qual é o caminho que ele deve andar. O Senhor tem a direção. Então veja que dentro dele, embora desesperado, embora atemorizado, mas ele sabia que Deus era quem possuía a direção certeira para a sua vida. Eu digo para você também nesta manhã, é Deus quem tem a direção certa para a minha vida e para a sua vida também. Por vezes tentamos escapar, tentamos fugir ao tratamento de Deus, tentamos encontrar a nossa própria solução, uma solução meramente humana, mas Davi reconhecia que Deus era quem sabia qual era o caminho pelo qual ele deveria andar. E diz que ocultaram uma armadilha contra mim. Nessa perseguição que ele estava sofrendo, na situação vivenciada por ele, ele estava vivendo um grande e profundo risco. Era como se tivesse minas, trazendo para a realidade atual, é como se tivessem minas no chão e ele pudesse pisar numa mina de repente e aquilo viesse a explodir. A Bíblia não relata exatamente qual era essa situação, qual era essa armadilha, mas sabemos que ele estava correndo um risco sério de perder a sua própria vida. Ocultaram uma armadilha para mim. E quando chega no verso número 4, o texto diz assim para nós: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Primeira coisa que nos chamaria a atenção no verso de número 4, olha à minha direita. A direita seria aquele lugar onde estaria possivelmente um segurança, alguém que desse apoio a ele, algum guarda, alguém que pudesse dar suporte. É como a gente pensa e fala nos dias atuais, o braço direito. Ele estava sem um braço direito, humanamente falando. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. E parece que aquele homem que fora tão corajoso, um homem que enfrentara tantos perigos, tantos dissabores na vida, agora ele estava dentro de uma caverna, se sentindo completamente desprotegido, sem um guarda-costas, sem ninguém para protegê-lo. Esse era o quadro em que ele se sente, é o que o texto nos diz aqui. E o texto nos diz: não há quem me conheça. Veja só, pois não há quem me reconheça. É como você que já viu, por exemplo, algum irmão, alguma irmã, que você fala: meu Deus, ela tem muita força, ele é muito corajoso, ele tem muita fé, ela tem muita fé.
e de repente, em dado momento, você encontra aquela pessoa abatida, chorando, sofrida, desencorajada, numa profunda e grande depressão. E quando você olha, você diz: não parece aquela pessoa que eu conheci. Não é a mesma pessoa. E aqui no caso, era como se alguém olhasse para ele e dissesse: cadê aquele guerreiro? Cadê aquele homem corajoso? Cadê aquele homem que enfrentava o gigante? Cadê aquele homem que enfrentou o urso, o leão? Cadê esse homem? Ele está irreconhecível. Mas diante da vida, e da vida inclusive dos grandes heróis da fé, como Davi, nós encontramos situações e momentos em que eles, os heróis da fé, se encontraram da mesma forma que Davi estava aqui. E eu diria para você, nós, igreja do século 21, em alguns momentos, nós também nos vemos da mesma forma que Davi aqui estava. Talvez quem olhe de fora diga assim: está irreconhecível. A postura é outra, o comportamento é outro, o medo é outro, nunca foi assim, sempre foi corajoso, sempre foi corajosa. E Davi fala para nós, veja comigo: pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Aparentemente faltava para Davi proteção. Faltava para Davi um lugar onde ele pudesse se proteger e se guardar. Aparentemente. E eu digo para você nesta manhã, existem momentos na nossa vida que a gente olha para a nossa história, a gente olha para as circunstâncias que nos cercam e a gente pensa da mesma forma. Parece que não há um lugar de refúgio para nós. Mas veja que a expressão aparentemente, ela é profundamente significativa no caso. Essa é a impressão daquele que está abatido, essa é a impressão daquele que está sofrendo, como Davi estava, mas não era a realidade total. Haja vista que Davi também orava a Deus e falava com Deus. Ele diz mais: nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. E numa época como a nossa, onde nós somos muito queridos quando nós estamos no sucesso, quando nós estamos bem, quando nós estamos com saúde, com dinheiro, com um bom carro, com uma boa casa, quando nós ocupamos um bom papel na sociedade. Não que isso seja ruim, é lógico que não, mas quando nós estamos vivendo um momento adverso, quando a gente está, desempregado, quando a nossa saúde não é mais a mesma, quando a gente não é mais uma referência de sucesso, de poder, de fama, parece que acontece a mesma coisa aqui. Ninguém que por mim se interesse. Talvez Davi naquele momento fosse desinteressante. Talvez eu, você, talvez nós todos, até para muitas pessoas, nós sejamos desinteressantes. Não temos fama, não temos poder, não estamos na mídia, somos desinteressantes. Estamos vivendo um momento de recursos pequenos, não somos famosos, chegamos nos lugares, ninguém nos reconhece. Mas Davi, vivendo essa mesma experiência, ele mostra para nós o caos em que ele se encontrava. Mas no versículo de número 5, mais uma vez, ele vai fazer aquilo que é tão importante que nós façamos dos momentos agudos da vida. Davi, diz o texto, a ti clamo, Senhor. De dentro daquela caverna, ele clama ao Senhor, e aí eu repito, porque ao Deus em que ele confiava era o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de todo o universo, o Deus onipresente. Ele sabia que Deus estava ali também, que Deus o estava ouvindo, e ouvindo com muita atenção. Por que a gente ora tão pouco nas nossas aflições?
mesmo sabendo que Deus, Ele nos ouve, Deus está presente em todas as circunstâncias da nossa vida? Por que oramos tão pouco? Mas aqui o texto diz que ele clama, ele se volta para Deus e clama, e aqui ele reconhece o que aparentemente ele não estava reconhecendo antes. O texto nos diz: e digo, tu és o meu refúgio. Ou seja, ele reconhece que Deus é o lugar de proteção, é o lugar de segurança, apesar dele estar correndo um sério risco por estar sendo perseguido por Saul. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que Davi, ele era incompreendido pelos homens. Davi, ele também, diria eu, ele foi abandonado por homens e até por amigos, mas ele descobriu em meio às suas desventuras uma coisa muito importante: que Deus era com ele. Preste atenção nisso, que é importante. Davi viveu a experiência de alguém, isso é importante dizer, que era incompreendido pelos amigos, abandonado pelos homens, mas em meio a esse quadro tão terrível, dentro de uma caverna, o que ele faz? Ele descobre que havia um que não o abandonava, que estava sempre com ele, em todas as circunstâncias da vida, em todos os lugares em que ele pudesse estar. E esse era, na verdade, o seu grande e verdadeiro refúgio. Era o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. E ele fala que Deus, ainda no versículo de número 5, a minha porção na terra dos viventes, a minha porção, o meu quinhão. Deus é para mim e para você a nossa fonte última de segurança, de apoio, de consolação, de esteio para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Eu sei que em dias como os nossos, eu estou falando para gente que está vivenciando alguma coisa muito parecida com a experiência de Davi. Se pregarmos esse mesmo sermão em diversas igrejas, as pessoas vão dizer: parece que está contando a minha própria história. E quando chega mais adiante, o texto diz assim, versículo 6: atente ao meu clamor, ou seja, presta atenção ao meu clamor, ó Deus, pois me sinto muito fraco. A experiência de Davi é uma experiência que nós não gostamos muito de dizer para ninguém que estamos vivenciando. É uma experiência de alguém que reconhece que está fraco. E aí você pode me dizer: mas como assim um herói fraco? Como assim um homem, uma mulher para o século 21 sendo fraco? O mundo exige de nós força, coragem, intrepidez, não nos darmos por abatidos, não. Mas o que nós vemos na história de Davi, quando ele reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza, ele se sentia fraco. Uma coisa muito bonita nós percebemos aqui. A primeira delas é que ele tinha uma relação com Deus que era uma relação transparente. Não precisava dizer para Deus, porque Deus sabia o seu estado, como Deus também sabe o meu estado e o seu estado também. Mas Deus estabeleceu a oração como um meio de nós sermos abençoados, sermos libertados das nossas aflições e angústias. A oração, ela é profundamente terapêutica, alivia a nossa alma, nos libera o coração. Mas eu diria para você uma coisa muito importante agora, e isso é digno de nota. Eu diria para você que todos os gigantes de Deus foram homens e mulheres que fizeram grandes realizações, não na força do seu próprio braço, não numa autoconfiança, não num pensamento positivo, mas foram pessoas que se levantaram, que se soergueram na força do braço do Senhor e mesmo com temor e medo, fizeram grandes coisas para Deus.
porque em Deus nós faremos proezas. Então foram pessoas como nós, de carne e osso, pessoas sensíveis e por vezes frágeis, que em meio à turbulência se sentem também atemorizados, mas que se levantam em meio a tudo isso, por confiar em Deus, e vão adiante, realizando, construindo, superando e vencendo os obstáculos à sua frente. Diz o texto: pois me sinto fraco, livra-me dos meus perseguidores. E quando nós chegamos na sequência, livra-me dos meus perseguidores, o texto diz: porque são mais fortes do que eu. A briga de Davi, a luta de Davi, não era parelha, não era com gente da mesma força que ele possuía, com a mesma destreza, com a mesma quantidade de recursos. Não, a luta de Davi era contra gente que possuía exércitos, que possuía soldados, gente poderosa. E ele, diante desse quadro, ele reconhece que ele se sente fraco. Ele se sente fraco, e ele diz ainda que os seus perseguidores são mais fortes do que eu. E às vezes a gente na vida, seja ela profissional, seja ela relacional, nós às vezes temos à nossa frente perseguidores que são poderosos, gente de influência, gente de poder. E nessas horas nós precisamos ter a mesma postura que houve em Davi, clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos liberte desses inimigos, que o Senhor nos livre dessas pessoas que tentam causar prejuízo à nossa vida e também à nossa história. E é interessante que a Bíblia diz para nós, no Evangelho: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. E aí vem a questão: Davi buscou, Davi orou, Davi se voltou para Deus. Ao mesmo passo que Deus estava indo ao encontro dele, estava junto a ele na caverna, mas ao mesmo tempo ele ergueu a voz e falou com Deus, falou da sua aflição, do seu temor, da sua necessidade. As duas coisas acontecendo. E eu digo para você nesta manhã, diante dessa aflição na sua alma, você tem feito a mesma coisa? Você tem clamado ao Senhor, pedido a Ele que te livre? Você tem confessado para Ele que está impotente diante das circunstâncias que estão à sua volta? Que você carece dEle, que só Ele pode alimentar o seu coração, o seu íntimo, para que você se ponha outra vez de pé e caminhe em direção aos projetos de Deus para a sua vida? Porque aqui Deus vence com Davi não somente os inimigos de Davi, mas talvez o principal inimigo de Davi, que era ele mesmo, que era a sua interioridade. E alguém já falou, e eu repito, que ninguém nos causa mais problemas do que nós mesmos. Ninguém nos sabota mais do que nós mesmos. É isso o que mais acontece. E quando chega no versículo derradeiro, ele diz assim: tira a minha alma do cárcere. A geografia de Davi, por estar numa caverna, ela apontava para a realidade existencial dele. Ele estava vivendo como alguém escondido, como alguém detido, como alguém aprisionado. Era assim que Davi estava vivendo esse tempo. Ele estava completamente cerceado. E talvez você aqui, eu também, não estejamos dentro de uma caverna, geograficamente falando, mas talvez nós estejamos vivendo um momento de um cárcere da alma. Talvez nós estejamos detidos a circunstâncias que nos prendem, a vivências que nos atrapalham, a situações que nós nos vemos metidos nelas, que nós só conseguimos olhar para a vida com um olhar preto e branco.
Nós não conseguimos mais olhar para a vida nas suas mais variadas cores e matizes. Nós só olhamos para tudo e vemos as coisas de forma quase que monocromática. Tudo está cinzento, tudo está escurecido, não há cor, não há alegria. É o quadro de uma caverna existencial, é um cárcere da alma. E quando nós estamos dentro de um cárcere da alma, nós deixamos de perceber quem nós somos em Deus. Nós não vemos como Deus nos olha e nos vê. Nós vemos como nós nos vemos mesmo, com a nossa percepção, com a nossa maneira de enxergar, com o nosso pessimismo, com o nosso desencantamento com a vida. A gente não consegue olhar para nós como Deus olha, como a menina dos olhos do Senhor, como aquele que é eleito, que é predestinado, que foi chamado por Deus para grandes e belas obras na face da terra. Nós nos esquecemos disso tudo e passamos a olhar apenas de uma forma, porque estamos dentro de um cárcere. Mas quando Deus trata conosco, quando Deus nos libera dessa condição de vida, a gente é capaz de perceber que a vida não estava tão acinzentada assim, que tinham coisas boas acontecendo, que tinha esperança ainda para nós, que tinha vivências que estavam nos aguardando logo ali, que tem coisas boas por acontecer e nós não estamos nos dando conta porque estamos dentro de um cárcere da alma. Mas quando Deus nos liberta, a gente volta a ver as nossas competências que Ele nos deu, as nossas belezas. A gente começa a olhar para a esperança, para as suas promessas futuras de coisas que nos aguardam. E aí eu diria para você, veja comigo aqui: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Dentro do momento de cárcere, nós não temos a condição de falar com Deus e dizer para Ele das coisas boas. Nós até podemos orar, falar com Ele, mas nós não conseguimos ver que Ele foi muito generoso contigo e comigo também. A gente não consegue olhar e ver os amigos que nós temos também, que não são todos inimigos. A gente não consegue olhar aquilo que nós já construímos em Deus, na nossa história, enfrentando todos os percalços e dificuldades durante anos e mais anos da nossa vida. Tudo isso nós já enfrentamos e nós já superamos. Mas quando Deus nos livra desse cárcere, a gente começa a dizer aleluia, a gente começa a dizer glória a Deus, a gente começa a dizer: Senhor, eu vou continuar. Senhor, Tu és de fato a minha porção, Tu és o meu quinhão, Tu és o meu quinhão, Tu és a minha esperança, Tu és aquele que alimenta a minha alma e que me dá realmente desejo de viver. Tu és aquele que está para além de todas as coisas boas que eu possuo, porque o Senhor é tudo para mim. E o texto nos mostra de maneira muito clara que quando isso acontecesse, quando ele fosse libertado de tal situação, ele poderia dar graças ao Senhor e glorificar o nome do Senhor. Deus, nesta manhã, Ele traz uma palavra de libertação. Libertação não de demônios, dessas coisas, não. A libertação espiritual já aconteceu há muito tempo em Cristo Jesus. Mas Ele vai te libertar das circunstâncias que, vez por outra, elas reaparecem. Vez por outra, elas aparecem. E a gente se sente abatido, desalentado, desanimado. A gente entra, às vezes, num caos, dentro de um cárcere da alma. Mas, quando nós glorificamos a Deus, nós vemos que a vida não são só problemas, tristezas e dificuldades. Nós também temos realizações, conquistas, alegrias e esperança. E quando chega aqui no final do texto, ele vai dizer assim: os justos me rodearão. Sabe o que ele está dizendo? Que
que ele vai voltar à vida, que ele vai sair daquela situação, ele vai sair do cárcere, ele vai sair da caverna, e ele vai voltar, e ele vai de fato unificar a nação, e as pessoas estarão à sua volta, os justos estarão ao seu lado. Ele está dizendo que a comunhão será restaurada. E que eu acho mais lindo quando a gente pensa em justos e em comunhão, justos à nossa volta, eu fico pensando que há esperança para você e para mim, que a gente não pode olhar para o mundo e olhar só as coisas feias que estão por aí. Nós não podemos olhar e ver todo mundo como inimigo, mas existem pessoas que são chamadas de pessoas justas pela Bíblia, e essas pessoas estarão à nossa volta. Por vezes o problema está em nós não querermos muito a companhia dos justos. Nós queremos às vezes a companhia dos poderosos, nós queremos a companhia daqueles que estão na sociedade, aqueles que estão com toda a fama, com todo o cartaz. Às vezes é assim conosco, mas nós deveríamos buscar a companhia dos justos. Nós deveríamos primar e prezar pela companhia daqueles que foram também colocados por Deus na nossa vida para somar, para acrescentar, para trazer um novo alento, e que por vezes a gente não quer enxergar. Por isso, Davi diz que ele vai voltar a louvar a Deus, e que Deus há de colocar essas pessoas justas à sua volta. Eles chegarão e eles festejarão, eles estarão juntos glorificando a Deus. E fazendo isso por quê? O versículo final, a parte final do versículo 7, é autoexplicativa. Olha só o que diz o texto. Vamos ler todos juntos? A parte final, a última frase. Mais alto. Quando me fizeres esse bem. Mais uma vez, quando me fizeres esse bem. Ele está dizendo aqui, quando o Senhor fizer isso, quando o Senhor me livrar dos meus inimigos, quando o Senhor me libertar do cárcere, quando o Senhor mudar as circunstâncias que envolvem a minha vida, tu me fizeres esse bem, todos estarão à minha volta, juntamente comigo, para te glorificar. Davi aprendeu algo durante a sua trajetória, e eu creio que você também já aprendeu isso, que passagens estreitas e perigosas, elas costumeiramente nos levam a lugares amplos e a maiores oportunidades na vida. O que significa dizer que em meio a tudo aquilo que Davi estava vivendo, toda aquela dor, aquele sofrimento, aqueles questionamentos sem muita compreensão, tudo aquilo era o que Deus estava trabalhando e tratando com ele e o adestrando para que ele pudesse cumprir o papel que o próprio Deus tinha na sua vida e na sua história, que era governar a sua própria nação. E aí, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já viveu essa experiência, em alguma viagem, em algum tipo de trabalho, assim, escalando alguma montanha, algum espaço assim, que depois de você passar por um caminho difícil, um lugar meio complicado, cheio de pedregulhos, cheio de pedras, quando você ultrapassou aquele momento, você chegou a um lugar limpo, plano, de onde você podia olhar e ver uma paisagem retumbante. Davi viveu esta realidade. Eu queria, nesta manhã, que você soubesse, que você entendesse que Deus nos deu aquele que nós mais precisávamos, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é esse Deus revelado que está conosco em meio a todas as circunstâncias da nossa vida, da nossa história. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estarei convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Nesta manhã, o que Deus está nos ensinando é que existe uma vida para além da caverna, que Ele é poderoso para nos libertar do cárcere. E quando Ele faz isso, nós podemos ampliar a nossa visão e ver a vida com as suas mais variadas cores, que não podemos nos deixar sucumbir. Temos que nos levantar na força do braço do Senhor e continuar caminhando, porque suas promessas são para agora e são também para a eternidade.